Boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães dessa semana agora, ó. O ano começou, hein, gente? Carnaval passou, agora definitivamente o ano começou. Bem-vindos todos vocês ao ABC das Mães. Lembrando que nós viemos lá das redes sociais, por isso eu peço para vocês irem lá. No grupo do Facebook, só procurar no Facebook ABC das Mães, tem a fanpage e tem o grupo. Meu Instagram, que é o @ClaudiaAloia, e também o ABC das Mães Oficial. Lá o nosso bate-papo todos os dias, 24 horas por dia. E lembrando que todas as quintas-feiras a gente tem aquele encontro marcado aqui, tá bom? E eu vou pedir encarecidamente que vocês compartilhem o nosso programa, porque o conteúdo de hoje tá de primeira. A gente sempre traz o melhor conteúdo para vocês e hoje não vai ser diferente. Sabe por quê? Já já eu vou receber a nossa odontopediatra, a doutora Aline Giampietro, e ela vai falar sobre a modernidade nos aparelhos ortodônticos. Eu posso falar porque minha filha tem aparelho com ela. E eu vejo amiguinhos com mais ou menos, eu vejo assim, mais ou menos os mesmos problemas há tanto tempo com o aparelho e de repente sem a transformação que a Maitezoca já teve. Então, vocês precisam de informação, de conteúdo, para entender que sim, existem diferenças aí e que os aparelhos estão cada vez mais modernos. Então, vai lá, troca uma ideia com o seu odontopediatra, fala, olha, vi no programa da Cláudia, vi lá no ABC das Mães a doutora Aline, também quero um aparelho desses. Já já o conteúdo de primeira para vocês. Teremos também a Bruna Munhoz, que é mamãe da Giovana, linda. Eu sigo há um tempo já a Bruna, ela que sempre deu dicas de beleza, dicas agora com a casa dela que está em reforma. Ela teve bebê o ano passado, a Giovana. E nós vamos trocar uma ideia sobre os palpites na gestação. Quem não passou por isso, né, meu povo? Quantos palpites a gente recebe? E ela vai contar para vocês quais ela absorveu e quais realmente eram sem fundamentos nenhum, pra gente dar risada aqui e levar isso de uma forma leve e descontraída como tem que ser, né? Porque não tem como a gente fugir dos palpites. Teremos também a Jucimara Silva, que é artesã, e ela vai mostrar para vocês como as esculturas para você eternizar um momento. De repente a mãozinha do seu bebê, já já ela vem aqui para mostrar esse trabalho para vocês. E a nossa pediatra, a doutora Cláudia Carneiro, com doenças de outono, né? Nós já vamos entrar aí, estamos em março, e aí, março, abril, maio, já começam as ites, as bronquiolites, e ela vai nos ensinar como identificar, como tratar e o que esperar aí desse inverno, né? Nós que somos mães, a gente já fica de cabelo em pé que o verão tá acabando, que o outono vai vir, porque a gente sabe que é difícil. Vou agradecer o meu look, ó, hoje não vai dar pra mostrar muito, porque eu já tô sentadinha aqui, porque nós estamos com o tempo mais corrido, mas é da Que Show Moda esse vestido e os acessórios, olha, são da Silvia Helena Semijoias. Olha que lindo esse conjunto, gente. Divino, né? Um espetáculo. Obrigada, Que Show, que sempre me veste, e a Silvia Helena, tá bom? Agora deixa eu dar boa noite, porque a minha dentista preferida do mundo já chegou. Doutora Aline Giampietro, boa noite. Ah, boa noite, Cláudia. Bem-vinda. Maitezoca deve estar te assistindo lá, que ela enche o peito para falar. Ah, eu sou paciente da doutora Aline Giampietro. Ah, eu sou fã dela, minha mini blogueirinha. Ela é sua fã. Paciente exemplo, ela. Muito fofa. E ela usa direitinho o aparelho, viu, doutora? E, bom, a doutora vê, né? Porque a gente vai lá nas consultas e ela vê o quanto já foi espaçando, não dá nem para enganar, né? porque ela realmente cresce a cada consulta, a cada visita. Ela é comprometida. Muito. Ela é uma gracinha. Agora, doutora, sabe o que eu queria que você contasse para quem nos assiste? Muita gente, às vezes, a gente fala do aparelho como uso estético. Às vezes a mãe só quer usar se o dente da criança tá super torto. Não era o caso da Maitê, nós usamos por outro motivo de espaço que poderia lá na frente deixar os dentinhos tortos, né? É isso. Então, o uso do aparelho, ele além de estético, é para saúde, né? É isso mesmo, Cláudia. Existem algumas professoras que até frequentam lá o consultório e elas acabam me falando sobre a queda do rendimento escolar das crianças. Então, se a criança respira mal, ela logo vai ficar mais cansada e isso vai acontecer de perder o rendimento escolar, a criança vai ficar mais desanimada, ficar mais indisposta. Quando a gente faz um exame geral, pede toda aquela documentação ortodôntica, é fácil detectar que existe um estreitamento, às vezes, das vias respiratórias da criança pelo nascimento, pelo crescimento incorreto da estrutura óssea, que pode ser corrigida nessa idade, de 6 anos aproximadamente, a gente já começa. Eu tenho pacientes até com menos idade já começando essa correção, com a ortopedia facial. É esse termo mesmo usado, tá? Ortopedia. Às vezes as pessoas, quando a gente comenta, falam, é ortodontia, ortopedia não é. É ortopedia sim, que cuida aí dos ossinhos, né? Exatamente. Na fase de crescimento, nós chamamos de ortopedia facial, né? Ortopedia é o termo que a gente usa
para o crescimento ósseo, né? Que a gente pode movimentar, o crescimento, a correção dos ossos que são móveis, né? Então a gente usa como ortopedia facial, que é a fase da criança, do adolescente. A partir do momento que já se tem toda a estrutura formada, que já tem a dentição toda permanente, aí sim é a ortodontia, que nós vamos por um aparelho fixo. Ah, então a ortopedia é o móvel que vai dar o espaço na boquinha da criança, mudar a estrutura óssea. Exatamente. A intenção da ortopedia facial é que o paciente, fazendo um bom uso e sendo bem diagnosticado, ele não vá para um tratamento, o aparelho. O fixo, exatamente. Então a gente corrige muito mais rápido, usa menos tempo. Você economiza em tudo, em tempo, em dinheiro, e emoção também, porque a criança às vezes não quer usar muito mais tempo aquele aparelho, ou vai para o fixo e acaba tendo um transtorno, né? Ai, quebra, não quer usar, acaba enchendo a boca lá de cárie, enfim. Então o aparelho ortopédico, a criança querendo usar, fazendo um bom uso, isso tudo é corrigido na primeira infância. Até porque, se você tem o espaço certinho, os dentes não vão nascer encavalados, tortos. Exatamente. Essa é a intenção da ortopedia. Você já deixar a boca preparada. Essa documentação que nós fazemos no paciente, existem lá todas as medidas de crânio, de face do paciente e já com os dentes permanentes instalados lá dentro do osso. Então, são medidas, claro que eu estou sendo bastante didática, mas, por exemplo, a gente analisa o tamanho do dente permanente que está ali e o tamanho do espaço que a criança já tem e a gente só expande, só cria um espaço para aquele dentinho venha perfeitinho. Certinho. Exatamente. Gente, e é bem tranquilo. Eu vejo porque tranquilo. a Maite tá usando e assim, eu achei que fosse dar mais trabalho, mas não deu. Mas Foi o que bem... nós fizemos para que ela também usasse o aparelho dos sonhos aí dela, né? Verdade, né? O aparelho dela tem emojis. Tem, né? ela escolheu. Do Instagram, como ela fala. Ela que escolheu cada emojizinho, ela escolheu a cor, tudo. Então a gente deixa o paciente quer 2 cores, 3 cores, 10 cores no aparelho. A gente faz de tudo para que aquele aparelho seja a carinha do paciente mesmo, para que ele possa usar. E a ortopedia, ela pode ser feita até que idade? A ortopedia até o momento em que a criança, a menina, por exemplo, não atingiu a menarca. Tá? E os meninos, existe uma idadezinha limite aí. Então a gente vê, se não trocou todos os dentes permanentes ainda, a gente pode continuar com a ortopedia. Você trouxe fotos essa semana? Eu trouxe sobre o aparelho fixo, que é um aparelho bem moderno, que pode ser instalado em adolescentes. Aí, se você não conhecia a doutora Aline antes, não usou o aparelho lá atrás, não fez a ortopedia, Exato. vai precisar usar? Calma que tem jeito, nem nada está perdido, né, doutora? Nada está perdido, e nem o tempo, né? A intenção desses aparelhos mais modernos é recuperar o tempo das pessoas que não podem estar sempre ali se dedicando tantos anos com tantos o aparelho, anos, né? E não pode ir todos os meses no consultório, por exemplo. Esses aparelhos trazem essa modernidade pra gente, para adulto e para criança também. Cadê? Tem foto aí, gente? Eu trouxe um videozinho bem rapidinho. Deixa eu ver se eles têm aí. Esse aparelho que vai ser colocado aí no vídeo, pode ver que ele não tem aquela banda, né? Que são aquelas braçadeiras que envolvem os últimos dentes, os molares. Os brackets, eles são bem menores. Ele não tem mais aquele elástico para segurar os brackets, então ele tem uma aletinha. Essa aletinha é aberta, o fio é colocado dentro dessa aleta e o movimento esse fio que é colocado nesse aparelho, ele é termoativado. Então nós chamamos de autoligado. É um aparelho muito mais moderno, ele é muito menor, muito mais higiênico. O paciente acaba não tendo tantas lesões de cárie como no aparelho mais antigo, que é aquele cheio de elastiquinho. Esse aparelho, o que você consegue, por exemplo, com um aparelho convencional, que é aquele do elástico, que segura muito... Que é aquele que antigamente a gente colocava as borrachinhas. Rosa, azul. Isso, isso mesmo. Aquele aparelho, pelo fato do fio ser preso pelo elástico, você trava muito o crescimento e o andamento do tratamento, porque quem determina a rapidez do tratamento é o fio. Então o fio não desliza, todo mês o paciente vai lá e a gente dá aquela ajustadinha para poder crescer. Esse aparelho mais moderno não tem isso. O paciente instala, a partir do momento que o paciente entrou no elevador para sair do consultório, o aparelho já está sendo ativado. Então, aquilo que a gente consegue em 5 anos de um aparelho convencional, a gente consegue em menos de 6 meses com um aparelho desse que eu mostrei. Tá brincando? 6 meses? É isso. Então, e se for um adulto que precisa... Um adulto, esse é um exemplo para um adulto. Que legal! Tá? Então, existem dentes que com 6 meses, eu tenho fotos no consultório, que o paciente tem 4 meses com o aparelho instalado, que a gente já conseguia aquele ganho em 2 anos, por exemplo, e com 4 meses já está pronto o tratamento. E ele é muito mais caro, esse aparelho? Não, e se for comparar, né, também com o tempo da manutenção que você vai pagar do outro e desse, né? Exatamente. Esse aparelho, ele foi muito caro no início. Então, agora vem a concorrência, que nos traz, né, faz com que a gente
os A lei do fabricantes... mercado ali, né? Exatamente. Nosso benefício, eles Faz vão com que os brigar. fabricantes, eles baixem o preço para que todo mundo seja acessível para todo mundo. Tá. Então, hoje em dia, facilmente você vai no consultório e quase não tem mais casos de aparelho convencional. Se o paciente colocar na ponta do lápis, o aparelho convencional sai o dobro do preço ou até o triplo do preço, pelo tempo que você fica com ele na boca. Mas tem surpresa no final. Tem surpresa no Tem final? surpresa, tem sempre Ó, presente. Que legal. Agora, e que mais que a gente tem, então, de aparelhos, de novidades para a gente trazer para as mães? Nós temos o autoligado. Isso, eu tenho uma fotinho que eu trouxe aí, não sei se está disponível, mas só de falar esse. Ai. Esse é um aparelho alinhador, chama os alinhadores, né? Os aparelhos invisíveis, as placas de correção ortodôntica, cada um dá um nome para isso. Tá. Né? Esse dispositivo, ele é um alinhador, ou seja, são placas resistentes que a boca do paciente ela é escaneada e eu monto nesse programinha como eu quero que a boca do paciente fique. Ele dá o aval dele, tá, eu quero assim. Essas placas, elas vão para um laboratório e vem um conjuntinho de placas para corrigir aquele problema do paciente. Então, por exemplo, ó, essa primeira placa, o senhor vai usar 3 meses. Essa outra placa vai usar 4 meses, por tanto período. Às vezes o paciente vem com algumas placas durante o tratamento todo e a gente vai alinhando, né, junto com o paciente em que momento ele vai usar tal placa para que os dentes sejam corrigidos sem os brackets. Olha que legal. Sabe o que é mais interessante disso tudo? Que hoje em dia só fica com os dentes com um sorriso de que você não gosta quem quer, porque é mais rápido. É mais rápido. Né? Mais prático, mais estético, porque os aparelhos são menores, Sim. tem esse aí que é bem mais estético também. É. E você, em menos tempo, consegue um resultado mesmo depois de adulto. Exatamente. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo como se fosse você, que está aqui falando, que está na TV, né, que está sempre ligada aí no trabalho na televisão. Então, às vezes, você não quer usar um aparelho e quer algo mais estético. Então, você tem a possibilidade de usar esses alinhadores. Gente, né? Você muito coloca, legal. tira, claro que existe um período que precisa ser respeitado, né? Que o paciente também não pode ficar mais tempo na gaveta com aquele alinhador do que na boca. Aí não adianta, né, gente? Aí não Vamos adianta. combinar. Então ele tem o pró e o contra, por exemplo. Esse é um aparelho que eu, às vezes, eu acho que para uma criança não funciona tão bem por conta da responsabilidade de ter que trocar. Tem que ser bem indicado, a verdade é essa, Indicado, né, doutora? exatamente. Gente, vocês ficaram apaixonados por ela? Porque eu fiquei. Tanto que eu entrego minha filha a ela, Biel é doido pra pôr aparelho, né? Toda vez que ele vai no consultório, a gente tem que olhar a boquinha dele. E no começo, no primeiro dia, ele não queria nem sentar, A gente fez até né? a contenção, enfim, que nós já falamos aqui. Eu vou ter que chamar a doutora Aline mais vezes ao programa, porque é sempre assim, gente. Ó, agora a gente tem que lembrar de avisar a produção que a gente quer 2 horários com a doutora Aline, porque o assunto rende, né? É muito conteúdo. É isso agora, mesmo. quais são suas redes sociais, doutora, para quem se interessou, procurar, tirar dúvida, porque ela é super solícita, ela responde todo mundo. O que vocês quiserem, pode mandar lá no Dentinho de Criança, no Aline Gianpietro. Se o pessoal lá da BC das Mães quiserem colocar lá pela mensagem, no Messenger, pode me mandar. Pelo WhatsApp do consultório também, eu tô sempre com o telefone lá, eu sempre dou uma olhadinha. Fiquem à vontade em mandar que eu vou responder todo mundo e vou deixar depois um presente aí para a Cláudia anunciar. Eu coloco no grupo? Pode colocar. Fiquem de olho no grupo do ABC das Mães, então. Obrigada, viu, doutora, por ter vindo ao programa. Adorei. Adorei sempre, você é muito querida, tua família, vai todo mundo para lá. E, gente, Liz está aqui hoje no programa, daqui a pouco eu vou pegar. Foi revelada aqui, né? Foi revelada aqui, linda. Obrigada mais uma vez. Beijo, viu? amor. Gente, agora um intervalo bem rapidinho e na volta, muito mais ABC das Mães para vocês. You win. I'll let you win. I'll let you win.
Voltamos com o ABC das Mães e agora, gente, quando se fala em maternidade, se fala em palpites, né? Que mãe nunca recebeu um palpite? Coloca aqui nos comentários quais foram os palpites que vocês receberam na gravidez, que vocês usaram, os mais absurdos, os mais engraçados, inusitados, porque a gente quer saber. Por isso eu convidei a mamãe 2019, que é a Bruna Munhoz, que ano passado ganhou a Giovana. E a Bruna Munhoz é blogueira, ela tem um Instagram. Já tô até engasgando aqui, gente. @BrunaPMunhoz, com Z no final. Eu já sigo há um tempão, tem dicas de moda, beleza, casa e agora mãe, né? Por isso eu convidei recém-mamãe, porque ela deve estar com os palpites aqui, ó, flutuando ainda, bem fresquinhos. Boa noite, bem-vinda ao programa, Bruna. Finalmente, né? Finalmente deu certo, né? Já Deu deu certo. tempo que a gente tenta. Quanto tempo a Giovana tá? Tá com 9 meses. 9 agora. meses já, Giovana. Eu lembro que a primeira vez que eu falei, estava grávida ainda, né? Tava, Que nós nos tava. encontramos num evento. Foi. Aí eu falei, eu vou te levar no programa, porque ela postou a gestação inteira dela, Compartilhei né? tudo. Agora, o que nós estávamos até comentando aqui no intervalo. Se nós, que às vezes não... você que não expõe sua vida na rede social, já recebe palpite da vizinha, da tia, enfim, de todo mundo, imagina ela que expõe. E eu queria saber como que foram os palpites na gravidez, se você lembra de algum que você fala, meu Deus, é assim, bem engraçado, inusitado, pra gente contar aqui, pra vocês verem que é normal, gente. Palpite, às vezes, você pode receber e ser super bacana para a sua realidade, como para a sua realidade não, mas para outra pessoa sim. Os palpites, eu acho que quem fala, né, Bruna, fala sempre pro bem, sempre porque quer ajudar, Com né? certeza. É assim, a pessoa, às vezes ela sabe o que ela tá falando, só que às vezes não sabe a maneira correta de colocar, né? De Ah, colocar tem essa essa. opinião. Eu recebi palpite de tudo quanto foi tipo, desde do que levar pra maternidade até como lidar da minha bebezinha com a minha cachorrinha, acho que isso daí foi recorde. E você tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso. Tem muita coisa que eu absorvi, levei para mim e que me ajudou, e muita coisa que tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu acho que de tudo, o que eu mais ouvi, assim, que eu abstraí, não absorvi para minha realidade, foi em relação à minha cachorrinha. Porque ela aparecia em todos, até hoje ela aparece em todos os Eu vídeos. vejo, ela sempre com a Gigi. Super participativa. E isso era uma coisa que eu tinha pra mim, que eu queria levar isso quando a Gi nascesse, que ela participasse, que ela tivesse esse contato, essa proximidade toda. E conforme eu ia falando isso, compartilhando isso, eu recebia muitas opiniões contra, de que não, que tem que tomar muito cuidado, que não faz bem deixar o cachorro tão perto do bebê, principalmente quando é recém-nascido, que isso pode fazer mal, que eu tinha que separar no início. E aquilo era algo que me incomodava um pouco, porque eu sabia que não era isso que eu ia fazer. Então, Claro. eu já imaginava que quando ela nascesse ia ser algo que ia dar um pouquinho o que falar entre algumas pessoas, apesar disso já ter mudado muito hoje em dia, de já ter tirado Com um os pouco. animais. Sim. Eu, gente, tinha gato. Então vocês Imagina, imaginam pior ainda, o que os falavam, se palpites. desfaz correndo. Mas, gente, É. o gatinho, coitado, é o mais inocente dessa história. Pois O pessoal tem medo da toxoplasmose, mas toxoplasmose você pega, ou se você comer o cocô do gato infectado, ninguém vai comer o cocô do gato, né? Por favor. Ainda mais na Quem na normal não gestação. comeria, né? É. Ou carne vermelha mal passada, verduras mal lavadas. Então, graças a Deus, hoje a gente tem informação, né? Pode ser que na época da minha mãe não tivesse, as Isso pessoas que eu ia se desfaziam, falar. né? É muita falta de informação. Eu acho que quem pensa de uma maneira assim, falta um pouquinho se atualizar, né? Exato. Segue a gente. Isso. Segue a Bruna e a Cláudia que vocês vão Vai saber. ficar sabendo de tudo. E assim, eu ouvia, lia muito, né? No meu caso, eu lia porque era muito por comentário. Tá. E em momento algum eu respondia com grosseria nem nada. Eu tentava passar informação de que não era um problema, que faz bem para a criança ela ter esse contato com o animal já desde cedo, que isso evita problemas respiratórios, ter esse Exato. contato evita inúmeras alergias. E aí eu passava o meu lado, claro que nem todo mundo, né, continua ali batendo, falando que não é isso. Mas você tem que saber levar, né? Ainda mais quando você se expõe, você tá à mercê desse tipo de E opinião. as pessoas, cada uma tem a sua opinião, né? A gente não Sim. tá aqui pra mudar. Às vezes a gente consegue mudar. E pro bem, como a gente consegue ser mudada. Quanta coisa eu não aprendi. Com certeza. Né? A gente vai aprendendo com o outro, né? Com o Exato. próximo. E até o que eu ia falar, inclusive tem opiniões que ajudam muito, acrescentam muito. Sim. Principalmente quem é mãe de primeira viagem, como eu tinha inúmeras dúvidas e foi compartilhando, estando exposta a essas opiniões, que eu fui sanando essas dúvidas. É muito bom, né? Eu também, Muito. gente. Minhas dúvidas maternas
elas surgiram no grupo, no ABC das Mães. Acho que foi aí que veio. Porque eu fui a primeira pessoa a usar muito a minha rede social. É uma troca, né? Porque eu queria saber onde era o pediatra mais legal, qual a especialidade, uma receita de uma papinha. E a gente vai aprendendo. E eu mudei de opinião várias vezes. Aquilo que era certo pra mim passou a não ser, porque eu aprendi com o outro, né? Com certeza. Agora, a Bruna, ela falou aqui no intervalo, né? Ela falou, Cláudia, na gravidez eu recebi um monte de palpites, mas eu recebo bem mais agora. Sim. Conta aí os palpites depois da gravidez. O que eu mais tô sentindo, assim, é essa questão do palpite, essa interferência de opiniões agora na parte da introdução alimentar da minha bebê. De tudo, desde não põe sal na comida, coloca sal na comida, não pode dar em textura papinha, não, você tem que fazer o método BLW, de deixar a criança ali, colocar a mão, comer. Exatamente, e assim, as mais variadas opiniões. Então, se você for parar para ouvir o que todo mundo fala, você não faz nada, porque cada um tem uma opinião, cada um quer dar um palpite. Então, é lógico que eu li muito, eu ouvi muitas opiniões e eu escolhi aquilo que dava certo dentro da minha realidade. No começo, eu não consegui colocar o método BLW em ação, então eu fui para papinha. Eu tive que ouvir de seguidoras minhas falando que eu ia interferir completamente na vida alimentar da minha bebê, que ela ia crescer sem querer comer verdura, sem querer comer coisas saudáveis, porque eu estava misturando os gostos dos alimentos. A gente, mãe, já se culpa tanto. Foi isso que eu respondi para essa seguidora. Eu falei, não faz isso comigo, porque eu estava me culpando por fazer a papinha, que hoje em dia é tão recriminada, mas que no começo foi o que ajudou, porque a minha bebê ela não quis ficar pegando alimento por alimento. Foi fazendo a papinha que ela pegou o gosto e depois eu fui aos pouquinhos dando para ela experimentar, cenourinha na mão, enfim. Exatamente. Então, assim, é lógico que eu sabia que uma hora eu ia ter que sair da papinha, como sair, mas naquele momento, para minha realidade, aquilo foi o que se adequou. Então, foi o que eu falei, tem palpites e palpites. Teve gente falando, Bruna, com o tempo vai saindo, vai, né, apresentando os alimento por alimento para ela. Já teve seguidora que já foi super ríspida falando isso, que eu estava atrapalhando a vida alimentar da minha filha, porque... E não é assim, né? Eu acho que a realidade de cada mãe é o cotidiano, né? O dia a dia de cada mãe é um, e a gente tem que saber respeitar isso, né? Não, e gente, é o que nós falamos, né? Que mãe não quer acertar com seu filho? A gente faz sempre para acertar. Sim. Se a gente errar, depois a gente pode corrigir. A gente sempre dá o nosso melhor. Hoje a gente busca informação. Pode ser o que era bom o mês passado, de repente esse mês não faça mais sentido. Para minha família, para o que eu acredito, não existe certo e errado, acho que na criação, na educação, né? Eu acho muito legal essa troca de opiniões, de informações. Foi o que eu falei, eu aprendo muito, mas eu acho que tem que saber fazer, né? Tem que dosar. Tem que ter jeitinho para falar, né? Isso. Agora, você falou muito das seguidoras, né? E na família? Teve muito palpite? Porque meu Deus, minha mãe, Jesus, minha mãe dá palpite até hoje. Adoro os palpites, mãe. Beijo. Isso que eu ia falar. Eu não caracterizaria como palpite, mas sim como experiência. Minha mãe, ela participa muito, então ela me dá muita opinião do que funcionou comigo quando era criança, com meu irmão, mas eu não colocaria como um palpite. Ela realmente está me ensinando, né? Ela está passando o que ela aprendeu, o que deu certo com ela para mim. Não tive, assim, problema em questão de, gente querendo meter o bedelho, falar o que você tem que fazer. Não, acho que... Foi tranquilo. Foi tranquilo. O pessoal me conhece, sabe assim que, né... eu ia falar, ia expor o meu lado se de repente fosse um pouco invasivo. Então acho que foi mais tranquilo. Foi tranquilo, né? Foi. Olha que legal. Agora conta um pouquinho da Giovana pra gente. Ai, uma delícia. O que você, assim, mais se surpreendeu com a maternidade? O que pra você foi mais difícil? E o que pra você, de repente, você falou, poxa, achei que era um bicho de 7 cabeças e é tranquilo? Não, dificuldade, assim, eu posso colocar com certeza que foi a amamentação. Pra mim não foi um processo fácil. Eu tive muito problema no começo de rachadura, sangramento, sensibilidade à dor. E pensei em desistir, não desisti porque eu tive muito apoio, uma rede de apoio muito grande, profissionais capacitados que me ajudaram, a Tati, inclusive, super me auxiliou nessa parte. Beijo, Tati. Beijo, Tati, obrigada. Da Home Nurse, ó. Então, foi muito difícil, mas eu insisti. Foram várias tentativas até que eu conseguisse fazer com que ela ficasse ali no peito, a amamentação exclusiva. Ainda hoje, ela com 9 meses, eu continuo amamentando, então para mim é uma vitória diante de todas as dificuldades que eu passei. E acho que o que mais me surpreendeu na facilidade que eu estava esperando ser mais difícil foi na parte de introdução alimentar. Muita gente fala, né, que bebês no começo têm muita dificuldade para se
ser alimentar. Giovana já adorou logo de Meu cara. Deus, Giovana é uma taurina nata, ama comer, come de tudo, graças a Deus. Então isso foi o que mais me surpreendeu, que eu tava ali com uma expectativa esperando algo difícil e ela tirou de letra. Que delícia, né? É, E a que amamentação? continue assim, né? E vai continuar. Cara. Não tem, olha, o Bielzinho, ele sempre foi muito bom de garfo, continua até hoje. Amém. Graças a Deus, continue, ó, pra sempre. Mas Tejoca já dá mais trabalho, mas a gente conversa, vai. Ah, vai indo. Vai indo. Adorei saber, olha, que Bruna tá exposta, recebeu milhares de palpites, tá aqui com esse sorriso plena, ó. Não Isso enlouqueceu, aí, gente. Imagina. Tem que receber o palpite, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Quando precisa não sair é bom, brigando. né? Quando é bom, a gente absorve, Absorve, né? quando Leva pra não é vida. bom, tranquilo, tá aqui com esse sorriso. Giovana linda, maravilhosa, cada dia mais fofa e tudo certo, né? Arrasou. Deixa suas redes sociais pra gente, tem canal do YouTube também, gente. Tem. Agora eu quero acompanhar da reforma, porque eu quero bem decorar minha casa, vou bem olhar o canal dela. Conta aí Isso qual aí, é. segue lá, gente. No YouTube eu tô como Bruna Munhoz e no Instagram Bruna P. Munhoz. Segue que tem várias dicas. É muito legal, Maternidade, dia a dia, casa, enfim. gente. Segue Os lá. cabelos, ela vai dar a dica do produto que ela usa, que eu já bem vi os cabelinhos novos, viu? Arrasou. Eu te deixo. Obrigada Isso aí. mais uma Obrigada a vez, viu, você, Bruna, Clau. por ter vindo ao programa de verdade. Obrigada, Então, foi um beijinho na prazer. Gi. Pode deixar. Gente, agora mais um intervalo bem rapidão e na volta mais ABC das Mães pra vocês. Hoje, ó, acelerado. Ah! Voltamos. E agora eu quero apresentar para vocês um trabalho que eu acho magnífico. Por isso eu convidei a Jucimara Silva, que é artesã da Moldando com Carinho, e ela vai mostrar para vocês as esculturas que vocês podem fazer. Eu acho que é uma super novidade que chegou aí no mercado e é uma recordação tão fofa, seja para você presentear ou se dar de presente. Deixa eu dar boa noite para ela. Bem-vinda, Ju! Boa noite, Cláudia. É um prazer imenso estar aqui no seu programa apresentando esse trabalho de esculturas em 3D. Tão lindo, né? Lindo, e eu tenho certeza que as mamães de casa vão adorar. Agora me fala, essas esculturas, dá para pegar aqui, gente, na câmera? Dá para você fazer o pezinho do seu filho de quando ele nasceu, né? Sim. E como que é feita essa escultura? Como funciona? Nós temos uma massa especial, antialérgica, que não agride a pele do bebê, né? Porque
Vamos supor, esses quadros foram feitos com 5 e 6 dias de vida. Tá. Então, é uma massa especial, então não vai agredir a pele do bebê. Nós fazemos o molde nessa massa e depois nós trabalhamos o gesso. Aí vem todo aquele trabalho de esculpir a peça, Tá. pintar e montar esses quadros que são lindos. Lindos. E você pode fazer qualquer forma? Sim. Posso fazer a mãozinha, o pé? Qual foi a forma mais inusitada que vocês já fizeram? Olha, de bebê é específico, mais pezinho e mãozinha. mãozinha. Não tem outra forma. O que é engraçado que não tem como você prever como vai ser o molde da mão, porque o bebê, ele escolhe a posição adequada dele. Então ele pode fazer figa, ele pode estar com a mãozinha aberta. Então depende de cada criança. E quanto tempo, mais ou menos, para fazer um trabalho desse? Eu tenho, por exemplo, eu levei meu bebê lá para fazer. Em quanto tempo fica pronto? Olha, o quadro em si, ele fica pronto em 1 semana. Ah, Claro que que fofo. nós damos um prazo de 15 dias, por quê? Aqui tem umas molduras que são simples, Tá. mas vai que a Cláudia quer uma moldura específica. Nós precisamos ir atrás da moldura para colocar de acordo com o que você está escolhendo. Olha, gente, lá na minha época, lá atrás, a moldura era naquele gessinho que só fixa, ou carimbo, né? Sim, sim. Imagina ter um desse. Muito legal, por isso que eu convidei a Jucimara para vir mostrar aqui esse trabalho. Agora eu sei que nós temos mamães de pets aqui. E eu já vi alguma coisa de Sim. cachorrinho. Dá para fazer Sim, também, né? dá pra o fazer. feijãozinho da patinha dele. Sim, dá para fazer a patinha pet, dá para colocar quadro com foto, o mesmo sistema. Gente, muito legal. Porque né? nós sabemos que hoje os pets são como filhos, né? Não. Então, e hoje nós também Olha lá, temos, gente, a foto, que fofo. nós temos demanda também de pessoas, por exemplo, a Cláudia é apresentadora. Nós fazemos a Cláudia com um microfone na mão. Olha que legal. Nós temos também, que eu trouxe imagem. Olha ali, ó, com celular. Sim. Gente, que Então, demais. é um diferencial para todas as idades. Então, de repente, se você tem um filho, uma criança que gosta de determinado tema, Sim. você pode fazer daquele acordo. tema, né? Sim. Olha que legal, amei. Sim. Agora, Ju, onde a gente acha vocês? É no Instagram? Nós estamos no Instagram. Que é o @moldando com carinho. Isso. E também lá dentro da Home Nurse, é isso? Sim, da Home Nurse. A Home Nurse, que é a nossa parceira aí, que vocês já conhecem também. Beijo para todos da Home Nurse. Muito legal esse trabalho, viu? Muito. Inclusive, nós recebemos o convite da Tatiane Capelasso. Ela foi fazer o furo de orelha humanizado da filha do cantor Péricles e da Olha. Lidiane Faria. E esse quadro, esse aqui que fica à exposição, vou pegar aqui, ó, pra você tá Ai, vendo. É da bebezinha dele? Sim. Olha, querido, Claro. o Péricles, que é aqui de Santo André, né, gente? O nosso Claro. conterrâneo aqui, olha. Que lindo! Esse é o quadro que fica em exposição na Home Nurse. O quadro oficial ainda não foi entregue. Vai ser entregue para a mamãe e para o papai. Sim. Felicidades para vocês, viu? Tudo de bom, saúde aí por toda a vida, né? Que é o que a Sim. gente mais deseja Com para os certeza. nossos filhos. Amei. Obrigada, viu, Ju, por ter vindo ao programa. Se você se interessou, manda lá um direct que com certeza as meninas respondem para vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez Eu por que ter vindo ao agradeço programa. a oportunidade de estar aqui mostrando esse trabalho. Deixo também um beijo para a Tati, que abriu as portas desse trabalho, do Lindo. Moldando com Carinho. E eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, viu, gente? Agora, mais um intervalo rápido e na volta, papo sério, que o outono tá chegando e a nossa pediatra vem para dar a dica para vocês. Já volto. I'll let you win. I'll let you win. I'll let you win.
Voltamos e outono chegando. Pensando nisso, convidamos a nossa pediatra, a doutora Cláudia Carneiro, para contar um pouquinho sobre as doenças de outono mais comuns aí que já estão acometendo os nossos pequenos e como preveni-las. Deixa eu dar boa noite aqui para a doutora Cláudia, bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez, agora me conta, doutora, os pacientes já começaram a chegar no consultório? Muito. Sério? Ai, Já. meu Deus, o outono chega, a gente já fica gelado, né? Na verdade, o outono não chegou, né? A verdade é essa. A verdade é, ainda nem chegou, imagina quando chegar, né? O consultório já tá lotando, imagina quando chegar. A expectativa da gente é sempre de março para abril, Tá. que é outono. Outono mesmo, ou seja, abril, né? Mas com essas mudanças de tempo, então nós tivemos agora recentemente uma frente fria, a gente passou uma semana no frio. Sim. Então, com as mudanças de tempo, a gente acaba tendo uma circulação maior dos vírus, né? E esses vírus, eles têm uma preferência pelo clima. Então, no clima mais frio, eles têm uma circulação maior. Porque fica tudo mais fechado, né? Também, ele já acaba ocorrendo mais na época fria. E soma-se ao fato de que, por estar frio, todo mundo fica mais em lugares fechados, né? Tá. E a transmissibilidade, ou seja, a capacidade do vírus se transmitir, ela é muito alta. É muito maior do que eventualmente uma bactéria da amidalite. Então, o vírus, ele se transmite muito rápido. Então, às vezes, esses vírus frequentes no outono, a gente não precisa sentar próxima, eu e você. Tá lá no ar, né? Simplesmente só conversando aqui, eu e você, a gente pode passar um vírus uma para outra se Poxa estiver vida. doente. Agora, quais são esses vírus mais comuns, então, aí do inverno? Tá. Para que a gente possa conhecê-los, esses safadinhos, e como a gente pode prevenir, né? Isso. Os mais frequentes, bem conhecido, né, das mães, principalmente das mães, né, porque as crianças acabam sendo as que sofrem mais e que pegam mais. Então, é o influenza, o vírus da bronquiolite, que é o vírus sincicial respiratório, e aquele vírus do mão-pé-boca. Nossa, rolam surtos, né? Isso. E rolam em surtos mesmo, porque, por isso que eu falei, pega muito rápido. Então, acaba pegando na salinha da escola. Então, se tem um caso, 2, 3, 4, pronto. Aquilo, aí passa por irmãozinho. Ou mesmo, às vezes, pela circulação mesmo. A criança doente, ela não vai sair tanto, mas ela vai sair da escola. Ela, às vezes, não sabe ainda que está doente. Circula num local, passa para uma outra pessoa, às vezes para um adulto. E a gente começa a ter essas fases de surto. Agora, são essas doutora, três doenças. Vamos exemplificar, então. Mão, pé, boca é aquela que fica a boquinha irritada, as mãozinhas e os pezinhos com aquele vermelhidão. Isso. O vírus do mão, pé, boca, a gente acaba falando mão, pé, boca, mas ele é o Coxsackie. Tem um nome assim. E ele tem a característica, tem um quadro febril. É importante entender, porque às vezes começa a ficar com umas feridinhas. E aí fica já todo mundo, nossa, tá mão, pé, boca, porque tá com umas feridinhas, né? Então, a gente tem que diferenciar. Ele dá um quadro febril, tá? Tem um quadro de dor de garganta, você vai olhar, tem um aspecto da garganta vermelhinha e evolui com as lesõezinhas, que tem a característica mesmo de ter essas lesões na palma da mão e na plantinha do pé. Tá. Algumas vezes, ele pode ter uma diarreia associada e dá depois... Mas, na evolução, aí dá aquele exantema, que é aquela pele que fica toda vermelhinha, Esse é o mão, sem pé, boca, ferida. então. Isso, E a influenza? A influenza é a gripe forte, né? é a gripe forte. A influenza, ele é o responsável pela gripe. A gente tem um hábito de falar, estou com gripe. Na verdade, um resfriado é uma coisa diferente da gripe. Ele é viral, muitas vezes, o resfriado, mas ele é um resfriado comum, às vezes é um vírus menos agressivo. Resfriado da febre? Resfriado da febre. Da febre Você vê como é também. difícil diferenciar, né? Então, Agora, todos os a quadros febre- respiratórios, todos os quadros febris e muito parecido entre eles. Gente, que difícil, né? Só com um exame específico mesmo, então. Às vezes a gente tem alguns critérios, a gente tem alguns protocolos e às vezes a experiência ajuda a gente Tá. direcionar. Parece que é um quadro de influenza. Não, esse quadro não parece influenza. Esse quadro já tem isso. A gente consegue um pouco diferenciar, mas, claro, na suspeita a gente pede o exame. Agora, e a bronquiolite? Ela vem sempre com a tosse, com a falta de ar? Como que é? Isso, a bronquiolite,
sei se a gente pode dizer que ela é a mais grave dos três, não Tá. sei se a gente pode se classificar assim, mas a bronquiolite, o vírus da bronquiolite, né, o vírus sincicial respiratório, ele atinge vias aéreas inferiores, então ele atinge o pulmão, porque muitas vezes você tem uma gripe forte, uma tosse, mas o seu pulmão está limpo. Você está tossindo porque a sua garganta está doendo, porque você está secretiva, você tem muita secreção na via aérea, isso te faz tossir. E o da bronquiolite, ele atinge o pulmão mesmo. Então, tem chiado, o pulmão fica inflamadinho, cheio de secreção. Né? E quanto menor a criança, isso pode evoluir para um quadro mais grave, porque aquele pulmão muito inflamado faz com que aquela criança tenha muita dificuldade respiratória, E eles são menores, né? falta de ar, o que gera uma internação com muita frequência. Olha, gente, tem que ficar de olho, né? Então, qualquer suspeita, gente, avalie com o seu pediatra. Se a febre for persistente, procure um hospital. Mas o que a gente sempre gosta, eu e a doutora Cláudia aqui, é enfatizar na prevenção. Como prevenir? Então, para encerrar o programa, a gente quer que você preste muita atenção nessas dicas de como você pode prevenir todas essas doenças aí. Todas elas, né? Porque são todas Isso, virais. Exatamente. Prevenção está em não frequentem locais fechados, né? Na época de outono e inverno, o ideal é a gente ficar mais em casa e tentar passear em lugares abertos na medida do possível, claro, está Tá. muito frio. Mas evitem lugares muito fechados nessa época, cinemas, shoppings em horário de pico. As crianças de escola, uma coisa super importante, seu filho está na escola, naturalmente a gente precisa colocar o filho pequeno na escola, o grande está estudando, mas o bebezinho, eu tive que colocar minhas bebês, quando eram bebês, no berçário. Mas se o bebê está na escola e ele fez febre, apresentou febre, esse bebê precisa ficar em casa. Mesmo que às vezes fez uma febre hoje, você não sabe o que é, não manda ele amanhã para a escola, deixa Porque ele já está transmitindo, né, Isso, doutora? a gente não sabe o que aquele bebê tem, então deixe o bebê um pouco mais em casa quando ele estiver doentinho. Se os amiguinhos tiver um surto dentro da sala de aula, se for viável, tenta deixar seu filho um pouco mais em casa naquela semana, tá? Os lugares fechados, as mãos, né? Então a gente pode transmitir, principalmente o da bronquiolite, se transmite muito pelo contato. Lavar as mãos. né? Lavar a mãos, o álcool gel não substitui a lavagem de mãos. Então o álcool gel, ele ajuda, a gente anda com álcool gel, dá uma limpadinha, mas sendo possível, sempre lavar as mãos. Ensinar as crianças que na hora de espirrar, tentar usar um lenço, mas se aconteceu, espirrou e pôs a mãozinha, vamos lá lavar a mãozinha, a gente lembra. São pequenos detalhes que no dia a dia a gente passa, todo mundo passa atropelado. E na rotina médica, né, se a gente for pensar, os médicos vivem ali em contato com todos os vírus e as bactérias. Outro dia eu até perguntei, né, gente, mas como que vocês não ficam doentes, Eu acho né? que nós somos todos já, os anticorpos estão em níveis Mas elevadíssimos. aí, lavam as mãos toda hora, né? Isso, a gente tem todo um treinamento para usar máscaras em situações hospitalares, né? Então a gente tem que usar máscara, principalmente porque a gente pode transmitir de um paciente para o outro. A lavagem de mãos, o uso às vezes do jaleco, pode parecer uma coisa meio uniforme e tal, mas o jaleco ele protege, porque quando eu uso o jaleco, depois eu tiro o jaleco e saio com a roupa de baixo. Então se eu trabalhar sem jaleco, de certa forma eu posso também levar alguma coisa, né? E da Todos gente, os eu acho detalhes. assim, sabe, de nós médicos não ficarmos tão doentes, porque alguns ficam doentes, mas de não ficar tão doentes, além de toda a proteção, eu acho que acaba porque a gente tem um contato muito frequente, talvez a gente crie O corpo já cria aquele anticorpo, né? muita imunidade, mas Agora, outra coisa que eu gosto, que a doutora Cláudia sempre fala, inclusive, se vocês ainda não assistiram o nosso IGTV sobre o crescimento do Biel, né, doutora? Assistam lá, vai no meu Instagram, @ClaudiaLoia, e ela fala sobre a importância da alimentação, tanto para o crescimento, desenvolvimento da criança, quanto para a imunidade, né, Isso. doutora? não sei se vocês viram que vai ter um projeto nacional, eu vou te dar o link depois, e você coloca lá no grupo. Coloco. E é uma pesquisa sobre nutrição nacional e vai ser feita por um aplicativo. Olha Então, se que você legal. quiser participar da pesquisa, você vai abaixar o aplicativo e aí vai vir no aplicativo os momentos de você responder a pesquisa. Então, eu acho legal todo mundo se envolver Fazer um parte, pouco. participar, né? Mas ver os resultados dessa pesquisa. Eu não estou lembrando de cabeça agora, eu vou mas te depois passar ela passa pra gente lá e no a gente grupo, colocar, coloca. porque eu acho que eu gosto de trabalhar essa conscientização da alimentação e ela está assim relacionada à prevenção de doenças, a gente tem uma qualidade de Saúde, vida né?
totalmente. Gente, demais. Depois eu vou deixar já o convite aqui para a doutora Cláudia. Vocês acompanharam 2 semanas atrás, eu entrei na homeopatia para segurar algumas coisas da Maitezoca. E como a homeopatia também pode te ajudar a passar por esse outono que deixa a gente de cabelo em pé, que tá chegando. Ainda não chegou, mas tá chegando. E ele vai chegar, né? Pra gente passar por ele. Vamos falar de homeopatia no próximo? Marcado. Combinado, então. Adorei, obrigada por ter vindo. Hoje a gente falou bem rapidinho sobre, né, as doenças de outono, porque a gente já falou várias vezes sobre esse assunto aqui, mas é importante, nesse final de verão, a entrada do outono, a gente relembrar um pouquinho, falar para vocês dos sintomas, lembrar que tem que procurar o médico se não passar e se prevenir, né, como a doutora Cláudia sempre fala. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Instagram, @doutora Cláudia Carneiro. Tudo Isso junto, né? mesmo. Já decorei. Isso mesmo. Finalmente decorei. Obrigada, doutora, mais Eu uma que vez por ter agradeço. vindo. Eu que agradeço. Gente, ó, o programa vai ficando por aqui. Acabou. Compartilhe o nosso programa pra gente, ó, disseminar esse vírus do bem, da prevenção aqui pra vocês. E corre lá no meu Instagram, porque sempre tem um conteúdo bacana com a doutora lá junto comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.